a professora Jennifer, que me honra muito poder estar nesse espaço dividindo aqui essa temática com ela. Então, muito obrigado, né, por oportunizar esse espaço de conversa. Bom, eu penso em construir aqui a minha fala de uma forma que eu trabalhe primeiro algumas questões mais conceituais, mas sem tornar esse momento um pouco duro, muito mais comentando como eu caminho nessa temática que eu colocaria infância, relações internacionais, barra ciência política, ou ciência política, barra relações internacionais. E a ideia é fazer um primeiro debate sobre como eu trabalho essa temática, né, já desde a minha dissertação de mestrado e agora na minha tese de doutorado em ciência política aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de ciência política. E aí sim, né, depois de passar um pouco por essa discussão um pouco mais dura, quem sabe, mas vou tentar deixar ela não tão pesada para a nossa conversa de hoje, eu vou trabalhar algumas questões relacionadas a crianças em conflito e focando especificamente em alguns países. E aí, claro, por último, falo minimamente sobre desarmamento infantil e aí passo a palavra para a professora Jennifer. E, bem, então, tá tudo bem para vocês fazendo dessa forma? O que vocês acham? Vocês concordam? Qualquer coisa, se ficar muito chato ou muito monótono, por favor, levantem a mão, fiquem bem à vontade, não é aqui nenhuma hierarquia. Essa é uma das maneiras também que eu procuro pensar a sala de aula, né? Esse espaço aqui é espaço para a gente trocar ideias e entender como cada um entende sobre essas temáticas e muito menos eu dizer, né, diretamente como deve ser as coisas. Eu acho que a gente ganha mais quando consegue trabalhar nessas diferenças todas e é dessa maneira, então, que eu também gostaria que a gente fizesse da nossa conversa hoje um espaço de troca, na medida que houver qualquer questionamento, dúvida, a gente conversa. Vamos lá, então, minha gente. Bom, como eu penso essa discussão da infância numa ciência tão dura como a ciência política e como uma área de conhecimento como as relações internacionais se constituiu, né? Como pensar, então, infância num espaço totalmente estadocêntrico, um estado totalmente adultocêntrico, e também um espaço colonial, né? Historicamente, dentro das suas formações de cânones da ciência política. Como pensar, então, a infância? E aí eu parto justamente da ideia da infância como, primeiro, uma categoria de análise, né? Onde nessa categoria de análise eu acesso ou consigo encontrar especificidades ou particularidades das crianças. Entendendo que essa categoria, ela também é uma categoria que deve ser interseccionalizada com outras categorias para que nós não essencializamos também a ideia de criança como uma coisa só e infância como uma coisa só. E nesse sentido, então, olhando para esse universo como e pensando a infância como uma categoria, é possível começar a quebrar algumas ontologias, ou diria de maneira mais simples, os regimes de verdades que foram criados a partir da formação da infância. E aí eu digo infância como uma tecnologia também de controle de corpos. Bom, duas frentes, não é? Como eu tento olhar a infância primeiro como uma categoria, e a partir disso eu vejo as experiências das crianças
nas suas diferentes expressões, seja no brinquedo, no desenho, no silêncio, né, em diferentes formas de conseguir olhar para esse espaço, entendendo a criança como um ator daquele espaço e não como um objeto do adulto onde você explora algo que está ali, não é? Então, olhar para esse movimento me faz recorrer a um pensamento de como essas coisas foram formadas. E aí, que navegar nesse mundo da infância de duas maneiras. Primeiro, como uma forma de análise, né? Entendendo um lugar que eu vou conseguir encontrar particularidades que são só das crianças, né? Não por elas serem um ser diferente de outro ser, muito pelo contrário, mas porque existem ali especificidades, maneiras de expressões que, enquanto adulto, elas já são diferentes, não é? E penso que, ao olhar dentro dessa análise, as crianças como sujeitos, então, desses espaços, é possível entender um pouco melhor como são essas expressões, como são essas experiências. E a gente inverte, nesse sentido, o movimento da ciência política e das relações internacionais de partir primeiro do Estado para chegar depois na margem, né? Talvez a gente inverte isso para pensar primeiro na margem, para entender como há, né, uma interferência do Estado ou da política ou de diferentes atores que estão dentro desse espaço de disputa de poder. Então, escutar as crianças nos dá uma dimensão de qual é a realidade que elas enfrentam ou quais são as realidades que elas enfrentam. E vocês poderiam me perguntar, tá, e o que isso tem relação com a ciência política ou com as relações internacionais? Eu penso que essa discussão ela pode ser entendida como justamente um olhar de quem enfrenta esses espaços políticos e, em grande medida, não são escutadas nas suas particularidades, né? E nas suas diferentes formas de expressões de gênero, de classe, de raça e etnia e nacionalidade, em alguns casos, como nós podemos falar aqui nessa discussão. Pois bem, como isso deve ser trabalhado, então? E aí eu parto diretamente, né, tentando deixar essa introdução um pouco sólida de como eu discuto, né, esse tema, porque muitas vezes é difícil, porque a própria infância ela teve uma relação de a gente considerar a criança dentro desse regime de verdade, dentro dessa forma de entender a infância, de que a criança ela não é um ator social, de que ela é um devir a ser, né? Um ser que ainda não está pronto para ser considerado um humano. Portanto, a própria palavra infância ela vem da ideia de sem voz, né? In e fan, né? Que significam sem voz. Portanto, a criança ela foi criada dentro desse regime de verdade em alguns espaços, e tem que ser dito isso porque as infâncias elas não são iguais, né? É só nós olharmos quando o Felipe Arriès, por exemplo, está olhando para a infância no século XVIII, século XIX, das cortes francesas, e como o próprio Marx vai discutir como as crianças eram tratadas na fábrica no século XIX. Então, existem diferentes também formas de olhar para esses espaços. E eu acho que é importante considerar isso, porque é nesse ponto que a gente vai tentar discutir quando muitas vezes se fala que uma criança não tem infância. Ou seja, isso quer dizer, então, que as experiências que ela teve, as formas que ela entendeu o mundo, não são consideradas
E apenas aquela que tu entenderia como ter infância é que passa a ser sujeito de contar a história. E isso demonstra algo que a infância ela não deve ser colocada também em outros rótulos no sentido de dizer boa ou ruim ou qualquer coisa. Ela tem que ser analisada na sua particularidade, entendendo justamente as categorias que interseccionam essa outra categoria que é a infância. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Bem, então, eu mais ou menos quis mostrar como eu enxergo para esse mundo. Eu parto dessa ideia para olhar realidades, né? Entendendo a criança ou as crianças como sujeitas da pesquisa. E criança, ela tem também uma diferenciação aqui que é importante nós tratarmos, porque pela Convenção dos Direitos da Criança, de 89, a ONU vai considerar que criança é todo ser humano que tenha idade inferior a 18 anos. E alguns países, como o Brasil, e isso está no próprio ECA de 91, a criança ela vai chegar até os 12 anos e ainda não completos, é quando tu está entre os 11 e os 12 anos. E a partir dos 12 anos até os 18, então ela vai ser considerada adolescente. E quando nós falamos aqui de um espaço onde analisamos crianças em diferentes lugares, muitas vezes a ONU e nos seus relatórios, ela vai considerar, então, essa ideia de criança com 18 anos, até com baixo de 18 anos, né? Até 17 anos. E, então, quando tratar diretamente de dados da ONU, olhar para essa informação é entender também que não são crianças de 0 a 12, é uma possibilidade de idade muito maior, que é de 0 a 17, no que no Brasil entenderia como adolescente. Bom, então indo para uma parte mais pensar a ideia da infância como uma categoria e como eu entendo a análise e o acesso a essas experiências. E experiência aqui é uma questão também que eu parto de uma ideia do Walter Benjamin de experiência, e que ele trabalhou também com alguns temas de criança, que é a ideia de diferenciar vivência e experiência. Por que isso? Experiência é aquilo que se conta. Vivência são as coisas do nosso cotidiano que nós vamos escovar os dentes, né? Vamos para o trabalho fazer nossas coisas que são já a nossa rotina. Mas em um determinado momento, ocorre algum momento que isso torna uma experiência, algo que tu queira contar. Bem, e para a criança, e essa é uma diferença importante, às vezes ela queira contar muitas coisas no seu cotidiano, porque essas coisas são consideradas as experiências, porque elas estão vivendo pela primeira vez. E essas expressões estão muitas vezes diferentes, em diferentes expressões. No brincar, por exemplo. O brincar é uma forma da criança expressar as suas experiências, onde é o único momento onde ela entende-se como ator daquele espaço, porque o brincar é coisa de criança, não é? E ela, naquele espaço, então, ela consegue expressar as suas experiências. Então, essa é uma outra forma de analisar. Né? Como analisar um conflito a partir do brincar? Como analisar um problema de política pública em um determinado lugar com o brincar, a partir desses espaços? Porque muitas vezes nós, enquanto adultos, esquecemos, né, que um dia fomos criança e que o brincar, de fato, era uma coisa muito séria e de muita responsabilidade. A gente organizava os amigos, as amigas, né, e era um lugar onde realmente nós nos víamos como grupo social. Então, não é que o adulto, e essa é uma questão muito importante, não é que o adulto deva chegar nesse lugar e ele tem que pedir para participar.
Porque aquele não deve ser um espaço quebrado das crianças, justamente, que às vezes é um lugar de contar as coisas, mas, né, ter confiança delas para interagir nesse espaço. E escutar é uma coisa muito difícil para o adulto, principalmente quando vem de uma criança o discurso. E muitas vezes é isso mesmo que ela quer fazer, a criança quer falar de maneiras diferentes. Não existe uma fórmula como nós contamos algo para alguém sobre uma experiência nós, né? E por que eu penso tudo isso, né? Vocês podem olhar assim, poxa, eu vim discutir aqui sobre um tema e eu tô, né, passando por todos esses conceitos ou maneiras de olhar para alguma coisa. É muito mais, minha gente, e eu não quero que de alguma forma nenhuma cansar, é muito mais de uma forma como eu trabalho esse tema. E isso precisa, eu acho, que pensar, ou no meu caso, para eu me localizar também aqui numa forma de vocês entenderem como eu trabalho isso, porque eu poderia já iniciar diretamente na discussão e algumas coisas faltariam. Então, olhando para todo esse espaço de como eu entendo a infância e como eu olho para as crianças em diferentes realidades, eu, eu passo a questionar também as diferentes formas que as crianças experimentam esses momentos quando há uma intervenção dos adultos, e aí entra muito forte na questão que o adulto insere a arma para a criança. Ele dá de brinquedo, muitas vezes, a arma para a criança como se fosse uma brincadeira aquele espaço, não é? E por quê? Porque o adulto acha que é uma brincadeira. E na ideia de construir o pensamento de um desarmamento infantil, é, a arma de brinquedo ela tem um contexto que talvez na nossa cultura brasileira de desarmamento, que nós tivemos políticas importantes para isso, a gente considere ainda assim um brinquedo. Mas quando nós vamos, por exemplo, para outros países, e a gente cita Estados Unidos, a gente cita Israel, a gente cita a Polônia, a gente cita países que inserem a arma de fogo no cotidiano da vida das crianças, ela é um passo para esse movimento de a criança gostar da arma e querer de fato ter daqui a pouco uma arma e brincar com esse instrumento e tudo que ocorre a partir disso. Esse é um ponto dessa discussão, né? Porque quando a gente olha, e aí eu encaminho mais, né, para o final, assim, eu olho para essa discussão, para a terceira parte, assim, da minha fala, que é a parte final, eu olho para essa discussão e aí faço o entendimento daí de pensar a ciência política nesse espaço e as relações internacionais, né? Quem está colocando as armas nas mãos das crianças, né? O primeiro ponto. Qual a responsabilidade da indústria armamentista, da própria universidade e do Estado nesse contexto, né? Por que eu faço isso, né? Porque eu vou, como eu disse, eu olho primeiro para a criança e depois eu vou para a política. E entendo esse cenário, diferente de olhar primeiro para a política, para a indústria e depois ir para as crianças. E aí, nesse ponto, e aí que eu passo mais para o final, como esse tema muitas vezes é pensado nas relações internacionais e de uma maneira mais, talvez, presente, é em relação a alguns... Desculpa. É em relação a alguns... em relação a alguns conflitos onde as crianças estão inseridas em espaços onde a arma está, né? Ou elas são vítimas dessas armas.
que também é um olhar que daí eu tento trazer para nossa contemporaneidade. Porque a ideia de quando nós pensamos criança-soldado, que é um termo utilizado para estudar crianças em conflito que estão envolvidas em grupos paramilitares ou são até mesmo pessoas que são contratadas do próprio Estado, e não quer dizer que elas vão segurar uma arma especificamente, elas podem estar simplesmente trabalhando naquele lugar, fazendo como crianças que levam mensagem para outro, que não pode passar por uma zona de conflito, crianças que são colocadas na linha de frente para serem as primeiras, porque tu perdeu um combatente com mais tempo de treinamento, isso perde também um pouco da estratégia nos combates. Enfim, tem todos esses movimentos, e eu continuo questionando, né, como essas armas chegam lá. Não são países que fabricam armas, não é? A Somália não fabrica armas, são armas de outros lugares, né? Por que esses conflitos existem, né? E qual é o olhar das crianças, quais são, eu diria, as experiências das crianças nesses espaços? Como as experiências delas, quando respeitadas nas suas particularidades e entendidas que elas, enquanto atores sociais, têm agência na sua denúncia, como elas leem esse conflito, né? E aí nós podemos pegar em diversos relatórios e discursos e falas de crianças que participaram desses cenários para conseguir compreender como elas analisam esses conflitos. Além disso, tem as crianças que são vítimas do conflito, né? Não que essas não sejam vítimas, né? As crianças consideradas soldados. Mas, por exemplo, pegando aqui um dado recente, e é um dado que foi produzido pela ONU recentemente, é que de todas as guerras combinadas entre os anos de 2019 e 2022, 12.193 mil crianças morreram em 4 anos. Em 4 meses, o Estado de Israel, com a anuência dos países ocidentais e alguns latinos, mataram 12.300 crianças. Hoje o número está em 18 mil crianças palestinas. E poderiam ser ucranianas, poderiam ser europeias, poderiam ser. O sentido da discussão é que muitas vezes esses espaços estão virando um espaço de necroinfância. Se lá naquele momento eu falava, no começo da minha fala, eu falava de uma ideia de uma tecnologia de corpos que foi construída a partir de uma ideia de disciplina das crianças, com todas as ideias de proteção de algumas crianças em detrimento de outros, existe também uma faixa de crianças, sem entrar aqui na ideia de faixa, mas um número de crianças que vivem a experiência daquilo que o Achille Mbembe diz, que é um fazer morrer, deixar morrer. Que é diferentemente de uma estratégia de fazer viver, deixar morrer, da biopolítica pensada pelo Foucault. E que pode ser aplicada justamente na ideia dessa formação de infância, onde se produziam imaginários sociais de como deveria ser a criança na infância, a partir de uma produção também de uma verdade de infância. E quando nós olhamos para esses contextos, então, eu penso o quanto, então, a infância, da maneira como esse espaço das relações da política internacional contemporânea vende, também é uma divisão de infâncias onde, para um lado, existe uma experiência de fazer morrer e deixar morrer, e outra de, né, fazer viver, deixar morrer. E é dentro desses campos que eu tento olhar, né? E
para finalizar, eu acho que eu posso compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz só com algumas imagens para a gente encerrar e pensar um pouco a partir desses dados aí. Tá tudo bem, minha gente? Tá dando para entender bem? Tá bem, então. Deixa eu conseguir. Bom, Professor, boa noite. Desculpa. Boa noite. Me perdoa, eu fiquei embolada aqui. É porque eu sou hemiparética, então eu estava tentando usar pelo notebook, né? Aí eu entrei até na sala que tinham colocado para mim lá, só que acho que eu estava na sala errada, só tinha eu. Falei, gente, o que aconteceu? Desculpa até com quem eu estava falando que eu estava perturbando, aí que eu não estava conseguindo acessar pelo note, pelo celular é horrível. Mas eu tinha separado aqui, eu tinha lido algumas coisas com relação, e fiz umas perguntas aqui que gostaria de saber, gostaria de saber se eu posso fazê-las, se ainda a gente tem um tempinho. Bom, é um prazer, e muito feliz que tu conseguiu entrar, né? Depois de toda essa Ansiosa. situação. Mas Eu, eu não sei como vai ficar, mas quais são as perguntas, assim, eu posso responder, assim. Não sei se vai ter depois um momento de discussão nossa, mas não tem se você problema. quiser, posso mandar por e-mail e quando tiver um tempinho Não, podemos. ou põe aqui no bate-papo mesmo, fica muito à vontade. Tá? Não é porque são algumas. Eu Tá. sou curiosa. Olha, coisa boa, curiosidade é coisa O boa. coordenador de curso falou, você é enjoada demais. Não, que é isso. A gente está de recesso, né? Ele falou, mulher, eu tô de recesso, a gente está de recesso, me deixa. Eu falei, vai trabalhar na UFES, então. Coisa boa. Ah, eu curioso demais. É isso que eu estava falando agora, por último, agora, a questão das armas aí. Eu separei uma questão assim, dessa questão da proliferação das armas. Não é? De que maneira a proliferação dessas armas pequenas, Uhum. né, no Oriente Médio, elas contribuem para o envolvimento dessas crianças nos conflitos? E qual é o papel de oportunidades educacionais e econômicas como um fator de pressão que leva essas crianças a se juntarem a esses grupos armados? Perfeito. Bom, o problema da chegada das armas nesses espaços, né, é que essas armas elas nunca são de fato registradas e vendidas para esses lugares onde há um rastreamento do envio dessas armas, pelo menos, né, legalmente, não é? E em relação a como, por exemplo, esses conflitos nesses espaços, eles acabam sendo alimentados por essas armas, né, e alimentados pela chegada desses espaços, muitas vezes, não é, eles acabam contribuindo para o surgimento de grupos rebeldes em diferentes lugares onde não tinha ainda esses rebeldes, né? Que são chamados de rebeldes, né? Mas que muitas vezes estavam nos seus lugares, nas suas culturas, onde existia um conflito, onde existia uma determinada disputa, e as armas chegaram e há um enfrentamento diferente com a chegada das armas. É, Bom, eu trouxe aqui rapidamente para a gente finalizar daí uns dados, e aí a ONU divulgou recentemente esses dados, onde vai tratar sobre algumas violências graves verificadas, né, contra crianças. E lembrando que dados são sempre aproximações, né? aham, Os dados são sempre maiores na sua realidade. Aqui são aproximações de uma realidade. E em termos de conflito, então, o que dá para representar enquanto, e por isso que eu também percebo que
existe uma necessidade de olhar para essas experiências para conseguir compreender através também desses dados. E para finalizar, como hoje, né, é o Dia Nacional do Desarmamento, né, e infantil, e o desarmamento infantil no Brasil, ele justamente ele parte de uma ideia já de uma política pública, né, e essa política pública ela tem como função educar as crianças brasileiras a partir da ideia de ou do discurso de, né, menos armas e mais livros, né? E alguns cenários que nós vivemos no Brasil e que vão contra essa política, e como a gente poderia, então, demonstrar essa discussão, na inauguração do centro de vacinação em Belo Horizonte, no dia 30 de setembro de 2021, né, onde uma criança segura um fuzil. Aqui, uma menina aqui já nos Estados Unidos, uma menina de 9 anos de idade, e um instrutor de tiro, né, a menina segurava uma submetralhadora e depois de atirar, ela não conseguiu segurar e acabou acertando o instrutor. Aqui, crianças em Israel segurando as armas do exército militar de Israel, armas que foram utilizadas no assassinato, então, de uma pessoa palestina, ia no mesmo local. E, por fim, 2 meninos segurando, né, 2 armas na comemoração do cessar-fogo em Gaza, em 26 de agosto de 2014. Bom, o que... Bem, o que eu quero discutir com essas imagens é menos essencializá-las e mais tentar provocar a ideia de que existe uma cultura armamentista em diferentes lugares do mundo, não é? Algumas vezes nós vamos olhar crianças que fazem treinamento nos Estados Unidos já desde muito cedo como uma educação militar. E quando nós olhamos para lugares do continente africano, nós vamos tratar como criança soldado, não é? E me parece que aonde há um exercício militar na formação de alguns valores, seja nos Estados Unidos, considerado educação militar, seja nos espaços, por exemplo, do continente africano, em alguns lugares também, né, da Europa, a gente pode olhar isso, né, também como uma ideia nos dois espaços, sem as suas essencializações, entendendo cada contexto, compreendendo as suas experiências a partir de um olhar das especificidades das crianças, que ambos os espaços estão construindo para uma cultura de armar e tornar aquele olhar para o mundo um lugar de guerra, né? Bom, minha gente, eu espero que a nossa discussão até aqui tenha feito sentido, espero que eu tenha ficado também no tempo e não tenha, né, deixado vocês, né, cansados, cansadas. Professora Jennifer, é contigo, por favor. Oi, gente, eu só acho que minha câmera não tá abrindo e tava funcionando até agora, mas aí deu esse pequeno problema. De repente, tenta sair e entrar de novo, professora. Tá certo, eu vou tentar fazer isso então. Só
Pronto, acho que agora foi. Eu vou compartilhar aqui, Augusto, a apresentação. Pode ser? Pode ser, professor, e vamos deixar as dúvidas e perguntas para o final. Pode ser, pessoal. Muito obrigado. Tanto para o professor Henrique quanto para a professora Jennifer. Tudo certo, perfeito. Só um minutinho, gente. Vocês estão conseguindo ver? Só tem que aumentar a pergunta. Agora Perfeito. sim, professora. Agora foi, né? Então, ótimo. Boa noite, gente. Prazer estar aqui também. Gostaria de agradecer o convite. É muito legal também estar compartilhando aqui essa mesa, essa sala de aula, né? Esse debate, essa conversa com o professor Henrique. Também agradecendo aí a organização que a professora Mônica, né, articulou, os alunos da UFB, da UFPE. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, feliz de estar revendo vocês. E, enfim, então vamos falar sobre esse tema. Eu acho que o Henrique deu aí uma introdução muito legal, que foi mais conceitual, né, sobre, e trouxe alguns dados também, mas é importante a gente começar com o conceito das coisas, né, para a gente entender melhor do que a gente está falando. Então, entendendo e pensando que ele ia trazer essa parte mais conceitual, até porque o tema é o tema de estudo, né, e pesquisa do Henrique, eu trouxe uma parte mais factual, que seria sobre os fatos, né, os dados que até ele apresentou assim rapidamente no final, ou seja, os fatos e os dados, as estatísticas que a gente tem sobre as crianças, né, o envolvimento delas em conflitos armados e algumas categorias também. E depois trazer também como que o direito internacional ele trata sobre esse assunto. E, por fim, um caso, né, de condenação, de julgamento e condenação no direito internacional relacionado a envolvimento, né, de crianças em conflitos armados. Então, deixa eu passando aqui para vocês. Então, o outline da minha apresentação, né, seria primeiro a gente falar sobre essas estatísticas, quais são as estatísticas sobre o recrutamento de crianças para os conflitos armados, depois o que o direito internacional diz sobre isso, e por fim, o caso aí do Thomas Lubanga Diallo, que foi o primeiro indivíduo a ser julgado e condenado pelo Tribunal Penal Internacional por recrutar crianças para envolver em conflitos armados, mas a gente chega lá. Então, primeiro, quais são, né, essas estatísticas aí sobre o recrutamento de crianças para os conflitos armados? Já fazendo esse aviso prévio, como o Henrique falou, os dados, eles não são totalmente, né, eles não abarcam totalmente a realidade, né? A gente sabe que muitas vezes até o acesso à coleta desses dados, a identificação, né, a catalogação, enfim, tudo que envolve a questão de conflito é muito delicada e muito mais quando a gente está falando de dados. Né? Os dados, então, eles podem ser muito subestimados em relação à realidade, mas eles tentam dar essa estimativa do que seria o que está acontecendo na realidade. Né? Então, em relação ao envolvimento de crianças em conflitos armados, o primeiro, um dado oficial que é lançado oficialmente é esse relatório sobre crianças e conflitos armados do Conselho de Segurança da ONU. Então, esse seria o que a gente tem anualmente, né, de um lançamento, assim, de uma estimativa de dados sobre esse envolvimento. Esse relatório, ele foi solicitado pelo Conselho de Segurança da ONU a partir da resolução 1261-B, né, de 1999, do Conselho de Segurança. E nesse momento o Conselho ele entende, né, que a proteção infantil seria uma prioridade na agenda de segurança e paz, né, das Nações Unidas. Então, por isso é solicitado que anualmente seja feito esse relatório pelo secretário-geral das Nações Unidas, que envolva publicamente dados sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados. E aí o que a gente está falando? São 4 categorias que eles consideram de violações graves, né? Ou seja, como que esses conflitos eles afetam essas crianças. E aí, bom falar também, eu já ia tocar nesse assunto, mas já que o Henrique falou, que a gente não está falando crianças aqui, a gente tem muita essa idealização de 0 a 5 anos, 0 a 8, 0 a 10, né? Mas crianças aqui, geralmente a gente está falando no âmbito do direito internacional humanitário, do direito internacional penal, ou dos direitos humanos, né? De menores de 18 anos ou menores de 15 anos. Geralmente, os documentos internacionais colocam toda essa faixa etária dentro do que a gente chama de crianças aqui. Então, quais seriam essas 4 violações graves que esse relatório ele vai identificar? Seria o recrutamento e uso dessas crianças em conflitos armados,
E aqui, como o Henrique já falou, a criança soldado, né, esse conceito, inclusive, é um conceito complexo, mas o conceito de criança soldado não seria só a criança que está combatendo dentro do conflito armado, né? Como ele disse, aquela criança que é utilizada como informante, aquela criança que faz até atividades, vamos dizer assim, domésticas dentro daquele conflito, que serve de alguma forma aos combatentes, ela está dentro do que a gente considera uma criança que foi recrutada, né, por um grupo armado para estar ali como um dos seus integrantes. Então, esse relatório, ele analisa primeiramente o recrutamento. Só um minutinho, que tem mais alguém compartilhando a tela que deu algum erro. Christopher Antunes está compartilhando a tela também. Agora sim, muito obrigado. Pode continuar, professor. Ótimo, ótimo. Então, tem, né, essa primeira violação grave, que seria esse recrutamento e uso em conflitos armados. O outro dado que esse relatório ele busca analisar é o assassinato e a mutilação de crianças, né, um dado bem sensível. O terceiro seriam as violações sexuais, né, violência sexual em todas as suas expressões. E o quarto, o sequestro. Né? Vale salientar que o sequestro, ele, infelizmente, ele se dá mais em crianças... Enfim, há uma diferenciação desse sequestro, porque também dentro desse recrutamento pode ser considerado sequestro, porque não é recrutamento muitas vezes que é voluntário. Então, ele se dá mais muitas vezes para meninos serem, né, combatentes aí dentro desse conflito. Então, muitas vezes, pelo fato do recrutamento não ser voluntário, mas também pode acontecer, né, de algumas crianças, entre aspas, voluntariamente se envolverem nesses conflitos, e até as famílias, por várias questões, mas é considerado um sequestro, porque não é uma ação voluntária. Então, eles analisam essas violações graves, esses quatro principais. O primeiro relatório, né, que foi realizado, foi publicado em julho de 2000, e foi apresentado ao Conselho de Segurança da ONU. O último que a gente tem dados foi de junho de 2024, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né, teve um representante especial do secretário-geral que apresentou para esse Conselho de Direitos Humanos, recentemente, em fevereiro de 2025, uma análise sobre esse relatório de junho de 2024, trazendo alguns dados também sobre 2024. Porque o relatório de junho de 2024, ele vai trazer os dados de 2023, né? Então, o relatório sempre é um ano posterior. E aí, nesse ano, no Conselho de Direitos Humanos, eles trouxeram já alguns dados de 2024, mas o relatório de 2024 mesmo vai sair provavelmente no meio de 2025. Então, a gente tem esses dados aí. Em relação a esse, né, relato que foi feito para o Conselho de Direitos Humanos agora em 2025, a gente pode apontar aqui alguns dados gerais. Então, quando a gente fala desse tema, quais estimativas nós estamos tratando? Esse relatório de 2024, ele trouxe que 32.990 violações graves contra crianças aconteceram em 2023. Já em 2024, no primeiro semestre, as Nações Unidas verificaram mais de 18 mil violações graves. Então, em só o semestre de 2024, teve quase mais da metade do que teve totalmente no ano de 2023. Né? Então, os conflitos recentes, eles estão atingindo muitas crianças. Um total de 22.527 crianças, e aí tem a diferenciação entre meninos e meninas, foram vítimas de pelo menos uma dessas quatro violações. Né? Então, dentro desse total, 24.557 foram vítimas pelo menos de uma dessas quatro. Mas tem crianças que foram vítimas de mais de uma dessas quatro. Né? Então, por isso que eles também relatam diferenciamente essas categorias. E a situação com o maior número de crianças afetadas, elas geralmente ocorreram, né? Principalmente por causa do conflito depois de 7 de outubro, né, do ataque do Hamas a Israel, principalmente ocorreram na Palestina, em Israel, na República Democrática do Congo, em Mianmar, na Somália, na Nigéria e no Sudão. E aí vale salientar que os relatórios anteriores, eles traziam mais em evidência os países do continente africano, dentro desses dados. Mas, recentemente, por esse conflito israelo-palestino, né, Palestina e Israel figuraram aí entre os países no qual ocorreu esse número maior de crianças afetadas. Mas existe uma diferenciação, né, na República Democrática do Congo e nesses outros países, geralmente tem, dentro dessas quatro categorias, tem mais recrutamento e sequestro, e no caso de Israel e Palestina, aqui está falando de violações que foram ou assassinato, ou mutilação, ou outras formas, né, devido aos efeitos do conflito armado.
Então, sobre o recrutamento e uso, né, já que o tema da nossa discussão aqui seria o desarmamento infantil, mas também o envolvimento dessas crianças em conflito armado. Sobre o recrutamento e uso de crianças nesses conflitos, né, esse relatório mostra que em 2023, 8.655 crianças foram recrutadas e utilizadas em conflitos armados. E aí, 4.356 crianças foram sequestradas. Os lugares onde mais isso foi verificado foi, como eu disse, República Democrática do Congo, Somália e Nigéria. Dentre essas crianças, 2.491 foram detidas por ter associação direta com esses grupos armados. E aí tem, dentro desses grupos armados, também os grupos que são designados como grupos terroristas pela própria Nações Unidas, ou até pelos estados nacionais. E aí é importante salientar que essa associação, né, dessas crianças com grupos armados, ela muitas vezes ela vai deixar de acontecer quando as ONGs e os organismos internacionais, eles vão atuar ali quando ela sai desse grupo armado, quando ela desassocia, quando ela consegue, né, muitos até fogem, vai trabalhar no que a gente chama de uma reintegração dessa criança, né, no seu convívio social. Então, é o desarmamento, a desmobilização e a reintegração, né, o que a gente chama de DDR. Então, os organismos internacionais também atuam para fazer a reintegração dessas crianças no seu contexto, quando elas conseguem escapar, né, desse cenário. Em 2024, essa violência continuou e os dados eles vão mostrar que o recrutamento de crianças para conflitos armados foi a segunda maior tipo de violação, né, dentre as quatro. Então, o recrutamento em 2024 foi o segundo maior. E a maioria desses casos foi verificado na República Democrática do Congo, em 2024 também permaneceu, assim como em 2023, Nigéria, Somália, aí adentrou também Moçambique, República Árabe, Síria e Colômbia. Então, esses dados foram também apresentados agora no Conselho de Direitos Humanos. Então, entendendo o conceito de crianças soldados, né, de envolvimento de crianças em conflitos armados, entendendo agora de que dados a gente está falando, de que estimativas e de que regiões, principalmente do mundo, o que a gente tem a dizer sobre como o direito internacional ele trata esse assunto? E aqui pensando nos documentos internacionais, e não necessariamente documentos só vinculantes, ou seja, documentos que obrigam os estados a fazerem determinadas coisas, senão eles serão punidos ou sancionados, mas documentos também daquilo que a gente chama de soft law, né, que é a lei mais suave, relacionada também com o conceito de soft power, para quem for de relações internacionais, seria aquelas leis que não obrigam o Estado a fazer determinada coisa, ou não tem esse poder de mandatório, né, esse poder vinculante. Mas existe um arcabouço, né, de documentos que tratam desse tema e que estão aí articulando sobre como a gente deve não permitir que isso se propague ou que isso avance, né, que esses dados aumentem, e também responsabilize quem permite esse tipo de situação. Então, houve uma evolução do direito internacional no tratamento desse assunto, já que esse fenômeno de envolvimento de crianças em conflitos armados não é um fenômeno recente. Apesar de, né, ser um dado que está mais alarmante agora, e talvez até porque quando a gente pensa em pesquisa, né, quando a gente vai coletar os dados e a gente vê os dados, muitas vezes o fato de haver a pesquisa, né, porque esse relatório é feito a partir de 2000, mas o que aconteceu antes de 2000, né, não era relatado, então talvez por isso também pareça um dado mais alarmante, mais presente agora. Mas esse envolvimento, né, das crianças em conflitos armados não é recente. A utilização não é um fenômeno recente dentro das relações internacionais, porque a instrumentalização dessas crianças para fins militares, ela acontecia desde o século passado e provavelmente antes disso. Né, um exemplo mais evidente aqui seria do recrutamento de mais de 25 mil meninos para lutar pelas tropas nazistas na chamada juventude hitlerista, que era um braço juvenil, né, do partido nazista, e ali crianças entre 10 e 18 anos poderiam se... de 1926 a 1936 elas poderiam, e depois de 1936 houve uma certa obrigatoriedade para que elas se alistassem nessas tropas. Então, o recrutamento de crianças para esses conflitos armados não é um fenômeno nem do continente africano, nem do Oriente Médio somente, e nem um fenômeno recente, né? Algo que está dentro das relações internacionais antes disso. Porém, inicialmente, esse recrutamento ele não era condenado, né, pelos documentos internacionais, não tinha, de certa forma, um documento que tratasse especificamente sobre isso. Essa discussão vai se adentrar nesses espaços a partir da segunda metade do século XX. E, atualmente, esse recrutamento e a utilização de crianças em grupos armados é condenada, né, um crime internacional, inclusive julgado aí sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, como eu falei para vocês no início.
quais são esses principais documentos do direito internacional que tratam sobre o tema. Então, a gente tem, como o professor Henrique citou, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, né, de 89. Temos também o protocolo opcional, ou alguns traduzem também como protocolo facultativo, à Convenção sobre os Direitos da Criança, sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados, que é do ano 2000. Temos os princípios e diretrizes para crianças associadas a forças armadas ou grupos armados, que também são conhecidos como princípios de Paris ou compromissos de Paris, de 2007. E também o Estatuto de Roma, conhecido como Estatuto de Roma, que é o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Então, a gente percebe aqui que, inclusive, esse protocolo, que ele é bastante discutido e utilizado, ele foi, né, instituído no ano 2000, e como eu falei para vocês, a discussão sobre esses relatórios que o secretário-geral da ONU deveria fazer foi em 99, e o primeiro relatório saiu no ano 2000. Então, a gente percebe que no mesmo momento estava acontecendo no direito internacional e nos espaços internacionais, né, de governança, uma discussão sobre esse tema que levou a várias atitudes mais concretas para que se não só pautasse o tema, mas que se fizesse coisas no ambiente internacional que fosse capaz de reverter esse quadro. Então, o protocolo e os princípios de Paris, eles são mais radicais em relação à idade de recrutamento, porque eles reduzem, eles definem, na verdade, que nenhum jovem com menos de 18 anos, ele deve ser recrutado obrigatoriamente ou utilizados em combates. Já o Estatuto de Roma, né, do Tribunal Penal Internacional, e o artigo 38 dessa convenção, citada sobre o direito da criança, eles proíbem apenas o recrutamento de adolescentes com menos de 15 anos. Então, não existe um consenso dentro do direito internacional sobre qual a idade específica do que seria considerado criança, que não pode ser recrutada, né, está aí entre 15 e 18 anos. E por que isso acontece? Existem alguns países, né, como a Austrália, como o Canadá, o Reino Unido, até onde eu sei, que eles permitem que os jovens voluntariamente, né, se alistem a partir dos 16 anos. Então, no momento em que foi discutido esses documentos internacionais, esses países que permitem esse alistamento voluntário discutiram que não deveria ser menor de 18, mas menor de 15, né, porque eles consideram que o indivíduo, com a anuência dos pais, ele pode se alistar voluntariamente a partir dos 16. Então, por isso que documentos diferentes falam diferentemente, né? 2, principalmente, sobre menores de 18 e 2, menores de 15. Mas, o que esse protocolo dos anos 2000 ele trouxe de diferente? Né? A principal mudança que veio com esse protocolo foi o fato de que inclui aqui a diferença entre grupos armados e estados. Ou seja, não está falando só sobre o alistamento, a proibição de alistamento de crianças no estado, né? Ou seja, nas forças militares, as forças armadas do estado nacional. Está falando sobre a proibição de que grupos armados, ou seja, utilizem essas crianças. E aqui nessa conceituação de grupos armados, ela é uma conceituação que restringe mais, e porque ela vai incluir aqui grupos não oficiais, como guerrilhas, exércitos de libertação, grupos terroristas, entre outros. Então, é a condenação de que grupos armados, eles permitam que crianças sejam recrutadas para atuarem ali naqueles conflitos. Seja essa atuação voluntária, ou seja essa atuação compulsória. Né? Então, o protocolo vai falar que menores de 18 anos, eles não podem participar de grupos armados no geral, sejam oficiais, ou seja, dos estados, ou sejam, né, paramilitares ou extraoficiais, ou grupos terroristas, grupos ligados ao exército de libertação, dentre outros. Essa proibição aos estados, como eu estava falando antes, ela só diz respeito ao recrutamento obrigatório, porque esse protocolo, ele entende que existem estados, como eu dei exemplos aqui, que permitem que voluntariamente, né, essas crianças, elas se alistem, né, para as suas forças armadas. Então, a gente está falando aqui de uma obrigação. Não deve haver uma obrigação, mas a partir de 16 anos, alguns estados consideram que voluntariamente elas podem se alistar. No caso do Brasil, o país ele adotou esse protocolo por meio desse decreto número 5.006 de 2004, e ele estabelece, né, no artigo 1º, que os Estados partes, eles adotarão todas as medidas possíveis para assegurar que os membros de suas forças armadas menores de 18 anos não participem diretamente de hostilidades. Essa é uma do que coloca aqui esse protocolo, e no caso do Brasil, foi adotado a partir desse decreto. Porém, né, dentro do âmbito internacional, não são só esses documentos vinculantes, como eu falei agora, ou seja, que tem força obrigatória, que atuam para, né, rechaçar, para que isso não aconteça mais. Né, também tem o que a gente chama de soft law ou outras formas de punição.
Então, os documentos dessa chamada soft law, eles são documentos que eles não têm essa força obrigatória. Ele não pode responsabilizar o Estado. E é interessante porque nesses documentos, esses estados eles se veem mais livres para assumirem compromissos mais, vamos dizer assim, progressistas ou compromissos mais concretos e até mais ousados, porque eles sabem que aquele documento especificamente não vai os responsabilizar por não fazer. Então, termina que esses documentos da soft law, eles terminam sendo mais ousados em relação ao detalhamento, né, do envolvimento dessas crianças em conflitos armados. Um dos exemplos é, como eu citei, o Compromisso de Paris. Ele não se enquadra dentro de um documento que responsabiliza, mas ele traz diretrizes muito detalhadas sobre como, né, deve ser ou não deve ser feito, né, esse envolvimento de crianças em conflitos armados. E aí, nesse caso, esses documentos são importantes porque, mesmo que eles não responsabilizem, né, os estados diretamente, eles podem trazer diretrizes que vão incentivar que os estados construam seus próprios aparatos jurídicos nacionais que tenham essa percepção mais ampla. Né? Então, mesmo que ele não responsabilize, ele traz esse incentivo e ele vai servir de base de referência para que os estados eles tratem esse tema internamente de forma mais concreta e mais ousada. Só que a proibição jurídica, ela não é a única forma, né, como eu falei, pela qual a comunidade internacional ela lida com esse problema. Então, tem outras formas que são feitas para, de certa forma, punir, né, o Estado que permite isso, ou até a própria pessoa que está envolvida nisso. Né, alguns países, eles vão apostar em quê? Em embargos militares, né, contra países que utilizam essas crianças em exércitos oficiais. ONGs e organizações internacionais, elas atuam, né, na prevenção, através, inclusive, dessa catalogação de dados, e elas vão atuar também no trabalho que a gente falou de DDR, do desarmamento, da desmobilização e na reintegração dessas crianças. E também, como a gente está fazendo aqui, né, um espaço de discussão, um espaço de pesquisa, que a gente está falando sobre o tema, e existem militantes também dessa causa, né, estudiosos, enfim, que vão discutir isso, vão colocar esse tema no holofote, e isso vai ser mais, vão incidir, vão fazer advocacy sobre isso vai ser mais olhado pela comunidade internacional e tratado com mais seriedade. Então, mesmo que não sejam só documentos jurídicos que responsabilizem, tem outros atores atuando para que isso se regrida, né? Não seja um dado que ele aumente, não seja um dado alarmante. E aí entra aqui uma ação que inclusive, nas aulas de teoria de relações internacionais, a gente fala muito sobre como que essas organizações internacionais, elas agem. Elas têm poder mandatório, né? A ONU ela pode exigir, o Conselho de Segurança tem, né? Mas muitas vezes o enforcement, ou seja, a atitude para fazer com que aquele país ele aja daquela forma, ela não é nem necessariamente algo obrigatório, mas é uma forma reputacional. Então, uma das atitudes que esses organismos internacionais usam muito é o que a gente chama de naming and shaming, ou seja, ele coloca no holofote aquela questão, ele faz uma lista de vergonha e os estados que estão ali naquela lista, eles de certa forma vão ficar receosos ou vão ser olhados de forma diferente pela comunidade internacional e eles vão, de certa forma, lidar com mais seriedade com aquele tema. Então, por exemplo, quando saiu esse relatório o ano passado, né, do Conselho de Segurança pelo secretário-geral, em junho de 2024, a BBC colocou o que é a lista de vergonha e por que esse ator e esse ator estão nela. Né? Ou seja, lista de vergonha não é esse nome, o nome do relatório é um relatório sobre envolvimento de crianças em conflitos armados, mas é porque só da divulgação desse relatório é uma atitude do organismo internacional fazer um name and shame, olha, a reputação aqui, olha o que esses estados estão fazendo, olha o que está acontecendo nesses territórios, porque às vezes nem são os estados, são grupos dentro desses territórios, né? Olha o que eles estão, olha o que está acontecendo e olha o que precisa ser mudado. Então, a forma de lidar também com esse desarmamento, essa desmobilização, né, esse retroagir nesse envolvimento de crianças em conflitos armados, também no sistema internacional, é essa forma de colocar no holofote, nomear, colocar uma lista de vergonha para que esses estados retrocedam, né, em todo esse, ou ajam com mais seriedade para que grupos dentro do seu território não consigam ser capazes de recrutar ou de violentar as suas crianças. Por fim, aqui, para a gente não se estender muito, eu queria trazer esse exemplo, né, que foi de uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional do caso do Thomas Lubanga Dilo, que era líder do grupo armado União Patriótica Congolesa. E aí, isso é interessante porque ele foi o primeiro indivíduo a ser julgado e condenado por esse tribunal.
Então, foi um marco significativo tanto na justiça internacional quanto na luta contra esse recrutamento de crianças em conflitos armados. Né? Então, qual foi o crime que ele foi, pelo qual ele estava sendo julgado? Ele foi condenado por crimes de guerra, né? Especificamente porque ele foi culpado por alistar, recrutar e usar menores de 15 anos em hostilidades na região de Ituri, na República Democrática do Congo, entre 2002 e 2003. Né? Então, aqui está abaixo dos dois padrões de idade, né? Do de 18 e do de 15. E, inclusive, a sentença que ele recebeu, né, em julho de 2012, o sentenciou a 14 anos de prisão. Então, esse período de 14 anos inclui também o tempo que ele estava desde a sua entrega ao tribunal, que foi em 2006. Ele tentou, né, apelar contra, mas não foi aceito, e ele foi mantida essa decisão original. Então, é importante a gente falar aqui sobre o caso que um tribunal, né, de grande importância, Penal Internacional, teve o seu primeiro, né, indivíduo a ser julgado e condenado por um caso desse, ou seja, por alistar, recrutar e usar crianças menores de 15 anos em conflitos armados, no caso, na República Democrática do Congo, que, infelizmente, é um país que sempre figura aí nessa lista da vergonha das Nações Unidas. Então, gente, no geral, o que eu queria trazer para vocês aqui, primeiro, né, sobre quais são as estatísticas, né, é algo alarmante que, infelizmente, tem crescido, tanto a violação em termos de recrutamento, quanto violação sexual, quanto sequestro, né, quanto, infelizmente, assassinato e mutilação de crianças. Por outro lado, é algo que não acontece recentemente, né, como eu trouxe aqui o exemplo da juventude hitlerista, né, que atuava ali entre 10 e 18 anos pelo Partido Nazista, não é algo recente, mas é algo que passou a ser condenado, né, a partir da segunda metade da década de 20. Então, temos aí uma jurisdição internacional que trata sobre isso. Dentro dessa jurisdição, muitas vezes não tem consenso sobre qual a idade limitante, porque alguns estados permitem, né, esse voluntariamente se alistar a partir dos 16 anos. E é importante a gente falar que essa jurisdição que responsabiliza os estados não é a única forma de deixá-los envergonhados por permitir ou por não serem tão incisivos em sua atuação com esses grupos que recrutam essas crianças. E a gente tem aqui o exemplo, né, de julgamento por 14 anos do caso do Thomas Lubanga. Então, no geral, é isso. Eu espero que a gente consiga fazer um bom debate agora e fico aberta aí para as perguntas. Obrigado, professora Jennifer. Obrigado, professor Henrique, pela ótima explanação de ambos os professores. Deixar agora esse momento para dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu acho que isso é muito importante agora. Fiquem à vontade, ou para escreverem no chat, eu posso ler, ou também abrir o microfone e fazer uma pergunta por vez. Muito obrigado, fiquem à disposição. Só uma outra informação também, pessoal, que é muito importante, só para avisar que o formulário que dá direito a horas complementares já está no chat também do evento. Então, é importante para vocês conseguirem a emissão do certificado, preencherem esse formulário somente uma vez. Boa noite, não sei se conseguem me ouvir ou não. Escuta bem, por favor. Christopher, antes de mais, queria pedir desculpa por ter feito este pequeno inconveniente, mas queria fazer uma pergunta à professora Jennifer. Eu fico aqui a pensar, não é? Até que ponto é que esses mecanismos internacionais, sobretudo da ONU, eles são eficientes no combate para a mitigação deste mal, né? A professora Jennifer apresentou-nos dados e também nos mostrou a forma como a ONU atua. Queria saber da professora Jennifer o que é que acha, até que ponto é que esses mecanismos são de fato eficientes ou não. E caso não, queria saber se acha se existe alguns empecilhos, quer seja da própria ONU, ou então dos Estados, ou ainda desses grupos subestatais ou subnacionais, para que esses mecanismos acabem por ser eficientes.
Bem, é só isso e obrigado, desculpem. Professora Jennifer? Eu estou esperando porque eu achei que ia ser um bloco de perguntas, mas eu posso responder. Então, Christopher, obrigada pela pergunta. Eu acho que a sua pergunta é a pergunta de $1 trilhão, né? Se a gente conseguir responder ela, a gente resolve metade das coisas relacionadas ao direito internacional e às relações internacionais, né? Se os mecanismos que nós temos disponíveis são eficientes e se eles não são, o que a gente pode fazer para que eles sejam, né? Eu acho que é um debate que não perpassa só esse tema do envolvimento de crianças em conflitos armados, mas muitos outros temas, né? Quando a gente fala de se esses mecanismos são eficientes, né? Quais mecanismos? Né? Eu citei aqui sobre esses documentos, né? Que são acordados aí entre esses países, que alguns têm a chance de ser responsabilizado. Eu citei, né? Uma corte, que é o Tribunal Penal Internacional, que pode julgar indivíduos por eles terem recrutado essas crianças, mas a própria estrutura desses organismos internacionais, ela pode muitas vezes impedir com que esses mecanismos sejam eficientes, né? E a gente tem uma discussão milenar sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque, né, os países que compõem esse conselho são países que anteriormente estavam aí considerados como grandes potências, né, o que já foram, ou grandes economias, mas a gente sabe que hoje, nesse sistema multipolar, algumas questões já se alteraram, e tem alguns países que reivindicam, né, um assento no Conselho de Segurança da ONU, e poder de veto. Então, a gente está falando de uma estrutura que é discutida sobre se ela deveria permanecer assim. Então, nesses acordos internacionais, será que essas partes que estão envolvidas, né, as partes mais envolvidas nesses conflitos armados, elas fazem parte da mesa de negociação, e elas conseguem, né, colocar ali na carta, na mesa, as suas demandas, os seus problemas, ou, enfim, até que ponto essas negociações, elas põem em questão o que de fato está acontecendo no território. Né? Então, a própria estrutura onde esses acordos são feitos, ela é muito questionada. Então, se eu discutir, será que o mecanismo é eficiente? E aí eu posso vir dando passos para trás e pensar na própria criação dessas organizações internacionais e na atuação delas, né? Mas é o que temos, né? E aí a gente pode pensar como ele pode ser melhor utilizado, né? Esses espaços podem ser melhor utilizados para que isso não perpetue. Mas um ponto para mim em questão é que, para além dos documentos internacionais que tem sobre isso, para além dos espaços que discutem isso, um ponto é monitoramento, né? Ou seja, quando a gente está falando de conflito, né? Por ser um conflito, já é um espaço difícil de se adentrar. Então, até que ponto existe um monitoramento sobre realmente como se dá esse recrutamento, por que ele acontece, se existe envolvimento dos estados nesse tipo de recrutamento, como essas crianças que se voluntariam, por que elas se voluntariam, qual é a estrutura social no qual está incluída que permite que isso aconteça. Então, são tantos elementos que diferem de um território para outro. Então, se eu estou falando da República Democrática do Congo, é completamente diferente do território palestino. Né? Então, qual nível de monitoramento a gente tem? Eu acho esse relatório um grande avanço, em termos do que não se tinha antes. Mas, até que ponto o que está ali nesse relatório também, ele é o que acontece no dia a dia. Né? Então, um secretário-geral da ONU e seus representantes especiais conseguem dar conta de todas as especificidades de cada um desses territórios e do porquê essas correntes acontecem e estão encadeadas há tanto tempo. Né, há de se discutir. E aí entra o trabalho também das organizações não governamentais, que fazem um trabalho de avaliar, de monitorar, de criticar, enfim, né, insistir nas suas demandas. Mas eu acho que o ponto fulcral, assim, é até que ponto existe um monitoramento porque existe um aparato jurídico que diz, se acontecer isso, ele pode ser punido. Mas como que eu sei até que ponto isso está acontecendo? Como eu monitoro isso para que eu realmente possa colocar esse Estado nessa condição, né, de punição. Então, eu acho que, por ser um tema complexo e um ambiente fisicamente também, que existe essas limitações de até que ponto a gente consegue eficiência. Mas eu não estou fazendo
também jogando o bebê com a água do banho fora, né? Tipo, não, vamos jogar tudo fora, nada funciona. Eu acho que a gente tem um grande avanço, mas que o grande impasse é esse monitoramento e discutindo em termos das instâncias internacionais também do quanto elas são enrijecidas, né? De não permitir que as partes envolvidas elas também estejam de fato nas mesas de negociação. Eu também acho, apesar da pergunta ter sido para mim, que o professor Henrique pode contribuir bastante, se ele quiser, porque ele citou algumas coisas sobre isso, da ontologia e tudo mais, eu acho que seria também bem agregador. Não, obrigado. Eu acho que contemplou todas as discussões referente à pergunta do Christopher. Eu costumo pensar, quando essa pergunta surge, talvez, assim, né, em termos que a gente tem muita esperança em algumas agências, às vezes, e pensar pelo discurso que a agência propaga, né, na sua ação, ruim com ela, pior sem ela, né? É muito nesse sentido que eu penso, porque ela, às vezes, não consegue atuar de maneira tão resolutiva em alguns espaços, por também ser uma agência vinculada a diferentes interesses internacionais e da política internacional. Tem que pensar que a ONU não é uma agência totalmente independente, como nós pensamos, não é? Então, existem interesses em muitas ações, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham diretamente no campo, né, estão lá cotidianamente colhendo informações, são muito importantes para nós, muitas vezes, que estamos aqui no nosso quarto, não estamos vivendo aquele espaço e queremos, de alguma maneira, entre aspas, denunciar isso através das nossas pesquisas, né? Então, se tem um ponto positivo, é que se lá atrás não existiam esses relatos e esses dados, era por alguma razão. E se eles existem hoje, é porque também há, né, um grupo de pessoas vinculadas a essas organizações que estão lá cotidianamente colhendo essas informações. E, novamente, né, essas informações são colhidas por alguém, mas isso não quer dizer que elas não possam ser utilizadas de uma maneira crítica para denunciar um determinado lugar que muitas vezes é silenciado na política internacional. Acho que o Gabriel levantou a mão aqui, tem mais algumas perguntas ali. Obrigado, professor Henrique. Eu vou ler a pergunta do chat, ela não está direcionada a nenhum dos dois professores, então vocês se sintam livres para responder. A primeira pergunta do José Alex, ele diz, professora, de maneira à aplicação do Estatuto de Roma e da Convenção sobre os Direitos das Crianças esbarra em desafios políticos e culturais específicos do Oriente Médio, e como esses obstáculos afetam a efetividade das medidas internacionais contra o recrutamento de crianças-soldado na região. Eu acho que terminou sendo bem na linha da pergunta inicial, apesar de ter tratado aqui do Oriente Médio, mas eu terminei que incluir um pouco na minha resposta. Eu acho que ele fez antes, né, talvez, o que eu tinha falado, mas é exatamente isso, né? O ponto, como a gente não tem, para que, e eu vou dar um exemplo aqui bem, bem óbvio, né? A gente tem o Código Penal, o Código Civil no Brasil. Isso quer dizer que toda violação ao Código Penal e Civil, ele é punido? Né? Ou seja, a pessoa pode fazer um crime de forma a não ser percebida ou não ser julgada, condenada. Então, o que eu estou falando, o monitoramento e desses casos, né, até que ponto os dados eles refletem a realidade e até que ponto a gente consegue, a partir desse aparato, condenar e punir de fato e responsabilizar quem está fazendo isso. Eu acho que o desafio é mais um desafio de monitoramento, porque ali está explícito que não pode ser feito nas convenções, mas, de certa forma, até que ponto eu consigo responsabilizar o Estado, ou o grupo, ou a pessoa por fazer, é outra realidade, né? Então, é isso que eu acho o ponto mais complexo em relação ao duelo jurisdição e
e punição, né? Eu diria assim. Obrigada, professora. Seguindo, eu vou ler as duas perguntas que temos aqui no chat, e após a resposta dos professores, a gente deixa o Gabriel fazer a pergunta dele, que ele está com a mão levantada. Mas, seguindo as perguntas do chat, a Lavínia diz: existe algum tipo de ONG internacional que tenha atuado na edição e reabilitação dessas crianças? Pergunta 2, da Rejane. Professora, até que ponto os grupos paramilitares não estatais, como o Hamas, dificultam o combate a essas práticas, aliciamento, já que não podem ser responsabilizados? Tu quer responder essa sobre a ONG, Henrique? Pode ser, não tem problema. Então, ONG tem também uma diferenciação, né? Porque geralmente quem atua nesses espaços, existem ONGs regionais que atuam geralmente naquele espaço por deflagrar a situação específica, mas eu procuro olhar pelas próprias agências da ONU como essas outras organizações elas estão acolhidas nesses lugares onde a ONU está atuando. Por exemplo, o Acnur, ele atua diretamente nesses espaços, o Unicef está nesses espaços, e aí, claro, existem daí, nesses lugares, algumas organizações que não são governamentais, que atuam localmente, né, e que tem um papel importantíssimo, né, mas eu não saberia te aqui nomear qual delas. E pegando um pouco até a discussão, a penúltima pergunta ali, não querendo me intrometer, mas é só porque eu olhei para esse ponto, é que se nós olharmos diretamente para a convenção, o único país dos 193 países da ONU, o único país que não assinou foi os Estados Unidos, né? Todos os outros países assinaram, inclusive países do Oriente Médio, né? Assinaram a convenção. O único país que ainda não assinou essa convenção foi os Estados Unidos. Então, a convenção em si, ela abarca, eu acho, uma série de iniciativas, e iniciativas eu justamente digo por ser o início de algo, para que os estados, as regiões adaptem essas prerrogativas a partir dos seus contextos políticos, econômicos e sociais, né? O próprio ECA, ele tem, assim, uma inspiração naquilo, mas é totalmente diferente em alguns elementos, porque trata-se de uma realidade específica, né? Se nós pensarmos em como construir, então, né, aqui sendo, né, algo bem pretensioso, mas uma política pública para a proteção de crianças e adolescentes em alguns lugares, e aí entendendo, né, alguns lugares em conflito, como a própria Colômbia fez recentemente, num desarmamento dos grupos que atraem diretamente, ou que aliciam, ou que estão mais próximos do envolvimento de crianças, né? A Colômbia teve o seu caso específico de criança soldado, né? E que, a partir de um processo longo de paz, né, com diversas agências atuando, conseguiu minimizar ou talvez estancar, mas é muito difícil por ser um processo novo, né, e que tem ainda um tempo para ser organizado, né, é um exemplo, talvez, a ser pensado, né, em como unir o direito internacional e a construção, então, de uma paz em alguns temas nacionais, né, através de políticas de Estado mais efetivas e também políticas transversais em termos de educação daquele território, né? Eu penso que pode sim imaginar, né, com o que nós temos, movimentos importantes para minimizar ou até estancar esses problemas. Mas como, né, a professora disse, também os estados eles têm uma agenda, como no caso essa, e eles atribuem essa agenda no seu território como acharem melhor ou não, né? Então,
é esse o ponto que nós nos esbarramos também na primeira pergunta, né? Se os mecanismos são eficientes. A gente entra, acho que esse é um dos dilemas do direito internacional, mas não pelo direito internacional em si, mas mais nos interesses políticos dos estados, né? Ótimo. Eu vou então responder a última, que foi da Regiane, né? Até que ponto os grupos paramilitares e não estatais, como Hamas, dificultam o combate a essas práticas, já que não podem ser responsabilizados? Justamente, eu acho que o direito internacional em si, ele não tem como responsabilizar o grupo, né, como uma entidade, vamos dizer assim, mas ele pode responsabilizar individualmente os indivíduos que integram esse grupo por crime contra a humanidade, crime de guerra, genocídio, atos de terrorismo. Então, como eu falei aqui, por exemplo, do caso do Thomas Lubanga, ele não foi o grupo no qual ele estava inserido que foi responsabilizado, mas ele foi responsabilizado. Então, em termos de indivíduo, você pode ser responsabilizado. A outra forma também é quando essas organizações são designadas como organizações terroristas, porque aí, no caso, quem tem aliança com esse tipo de organização ou apoia esse tipo de organização pode receber sanções. Então, podem ser sanções militares, sanções econômicas, né, sanções de diversas formas. Então, os estados, quando eles reconhecem apoio a esse tipo de grupos, eles podem sancionar os estados que estão envolvidos nesse tipo de apoio. E alguns estados, na discussão sobre esse envolvimento de crianças em conflitos armados, tem alguns casos específicos onde se cria tribunais ad hoc, né? Ou tribunais regionais, vamos dizer assim. Então, teve o Tribunal Especial de Serra Leoa, tem um tribunal especial, faz um tribunal especial naquele estado e ele se julga os grupos envolvidos naquele estado. Então, podem ser construídos tribunais ad hoc, que não são esses tribunais no âmbito internacional, né, mas que vão julgar os grupos envolvidos naquela região. E, de certa forma, o estado no qual esse grupo está envolvido, ele pode condenar esse grupo desse estado por sua atuação terrorista. Né? Então, de certa forma, mesmo que o grupo não seja, existem algumas formas paralelas de haver essa responsabilização. Mas, no caso da tua pergunta, isso dificulta e muito, não só verificar o nível de recrutamento, ou a quantidade de crianças recrutadas, mas como avaliar, de certa forma, isso, porque a gente está falando de grupos que são extraoficiais. Né? Então, complica muito essa questão da análise dessas situações e do levantamento de dados, e do principal que a gente está falando aqui, né, da condenação e da diminuição disso. Então, dificultam-se o combate a essas práticas, a existência desses grupos. E tem formas paralelas de a gente conseguir atingir eles, mas não são as mais fáceis, não quer dizer que porque elas existem também, elas acontecem. Né? Mas é uma realidade também o aumento de aliciamento por grupos terroristas de crianças, e esse aliciamento, uma novidade, entre aspas, é que ele é feito muitas vezes na internet, né? Então existem divulgações, ou seja, no caso das forças nazistas também, tinha cartazes onde tinham crianças, assim, envolvidas, então, tipo assim, olha que coisa legal para a criança fazer. Existem na internet grupos que tornam atrativo isso, querem tornar, né, atrativo isso para adolescentes, para jovens, para eles verem aquilo de uma forma ideológica, religiosa, entre outras questões, e acharem algo digno ou um propósito de vida naquilo e querer fazer parte daquilo. Então, existe um aliciamento, tipo de marketing para recrutamento dessas crianças e adolescentes, e isso é feito, e é muito difícil combater isso pelo fato desses grupos não serem atores internacionais, atores de direito internacional, né? Você tem o indivíduo que pode ser punido, mas os grupos em si, eles não só não negociam, como eles não são atores de direito, né? Então, realmente dificulta o combate a essas práticas, mas tem essas formas iniciais que eu disse aqui de responsabilização. Obrigada, professora, professor. Eu acredito que era o Gabriel Lucas, que estava com a mão levantada, abaixou a mão, mas, Gabriel, se você quiser fazer a sua pergunta agora. Boa noite. Todo mundo me escuta bem? Sim. Primeiramente, eu queria saudar os professores pela explanação, acho que foi excelente.
a ótica da infância, eu acho interessantíssimo, porque, particularmente, eu nunca tinha analisado por esse ponto de vista. Sempre olhei muito pela ótica das organizações internacionais. Eu achei interessantíssimo trazer a ótica da criança e a questão do brincar mesmo, né, como um meio de expressar as próprias experiências. A minha dúvida, eu acho que, em certo ponto, ela esbarra com as questões que outras pessoas trouxeram, e talvez alguns pontos foram já respondidos pela professora Jennifer, mas especificamente sobre a questão jurídica internacional, né? Sobre jurisprudência mesmo do Tribunal Penal Internacional, porque no que se refere a estados que não assinam o Estatuto de Roma, como é que eles podem ser responsabilizados especificamente em termos jurídicos mesmo, assim, não de formas alternativas. Não sei se ficou claro. Existem estados, obviamente, que não assinam, acho que o Iêmen não assina, a Líbia, acredito, e de que forma eles podem ser responsabilizados. No caso, é para eu responder. É, Acho que pode ser qualquer um dos dois, do professor. assim, você quer falar, Henrique? Bom, eu acho que, em termos dessas questões diretamente, quando o Estado não assina e ele não é responsabilizado diretamente no Tribunal Penal, ele é responsabilizado em outras sanções que são aplicadas a ele, né? E essas sanções, elas são de diferentes maneiras aplicadas. E claro que existe também nessas sanções uma hierarquia desses estados que estão num domínio maior do Conselho de Segurança, né? Mas o que eu percebo dessa discussão específica da criminalização desses estados, eu penso que a professora Jennifer, quando ela fala da responsabilização da pessoa específica que está naquele momento como um presidente que agiu naquele lugar, ele é responsabilizado no Tribunal Penal, né? O Estado especificamente pode não ser responsabilizado e penalizado via Tribunal Penal, mas o presidente sim, né? O seu nome pode ser, né, por ele justamente ser uma pessoa que agiu diretamente na estratégia de construir uma zona de perigo para outras pessoas, né? Ele sim pode. Eu espero, né, a professora Jennifer, que sabe mais sobre isso, mas eu penso que é isso mesmo, sim. Não é exatamente isso, porque o tribunal, ele não julga Estado, ele julga pessoas, né? A corte julga o Estado. Então, seriam instâncias diferentes. Então, é porque, no caso, eu não sei exatamente isso. Até onde eu sei, não necessariamente o Estado tem que ter ratificado a convenção, o estatuto, para que o indivíduo possa ser julgado lá. Né? Então, mesmo que o Estado não tenha ratificado o estatuto dentro do seu país, o indivíduo em si pode ser julgado. Né? Porque o tribunal ele só julga pessoas, ele não julga Estado, o Estado seria na corte. Mas não tem esse requisito. Senão, muitos estados não quereriam ratificar dentro, justamente para não ter a possibilidade de seus indivíduos serem julgados, principalmente estados autoritários, né? Ou que tem um governo autoritário. Então, não tem esse requisito, até onde eu sei. Bem, a professora Jennifer e o professor Henrique, essa pergunta do colega Gabriel suscitou-me aqui alguma curiosidade. E, de facto, há essas duas distinções entre a Corte Internacional de Justiça e o TPI, visto que a Corte Internacional ela julga os Estados, ou então ela procura dirimir contencioso entre Estados, enquanto que, enquanto que o TPI julga individualidades. Mas, ainda assim,
O que me parece é que nesses julgamentos do TPI e nos seus mandatos exige uma cooperação ou uma colaboração dos Estados. Não sei se eu estou errado ou não. Lembrei-me agora de um caso que é mediático. Existe um mandato de captura contra o primeiro-ministro israelense, o primeiro-ministro e o ex-chefe da defesa, mas para que este mesmo mandato seja efetivado na prática, ele tem que ser entregue por um Estado, né? No caso, por exemplo, se o primeiro-ministro vier ao Brasil e o Brasil, sendo um país signatário do Acordo de Roma, poderia entregar, não é, o primeiro-ministro ao TPI. Não sei se de facto é isto, ou como é que isto funciona, ou se eu estou muito à esquerda de como é que funcionaria a questão de mandatos e de captura do TPI e dessa possível cooperação que se exige dos Estados. Bem, eu posso responder, eu acho que a pergunta do John aqui também, que eu acho que ela ficou um pouco mais para cima e não foi lida, e aí já também respondemos a pergunta do Christopher. Pode ser, professora? Claro, pode sim. Ou tu prefere responder a dele primeiro também, como achar melhor? Não, o que ele falou é isso, é É isso, real. né? No caso, o Estado ele tem que cooperar com o tribunal para a prisão e entrega do acusado, porque o tribunal ele não tem uma força própria policial, né? Então precisa de uma cooperação de um Estado, sim. Mas não necessariamente precisa ser do Estado no qual o indivíduo está vivendo. Boa. E também tem a pergunta aqui da Salicier, é isso? Salicier? Da Sandra. Da Sandra, é isso. Tá. Bem, a pergunta do John aqui sobre enxergar a importância dos dados produzidos pela ONU sobre as crianças vitimadas por conflitos militares. Sim, ela tem uma importância justamente quando ela impulsiona o movimento de pessoas quererem estudar sobre esse tema. E ele tem um grande fôlego nesses estudos das relações internacionais a partir dos relatórios produzidos pela ONU. Inclusive, o primeiro relatório da Graça Meixo, que foi uma das mulheres sul-africanas que acaba olhando para esse cenário e faz um estudo de 10 anos entre 1983 e 1993 e produz um relatório para dizer, olha, as crianças estão em conflito e elas estão armadas nesses conflitos ou trabalhando nos espaços para os grupos armados. Como nós vamos tratar sobre esse assunto? E aí a gente esbarra muito nessa discussão, muitas vezes, de que nós passamos a olhar também para essa realidade a partir dessas denúncias. E aí, como nós vamos olhar para essas realidades a partir dessas denúncias, aí cabe, a maneira como nós vamos também enxergar a nossa caminhada metodológica para a discussão desse tema, Eu apresentei uma forma, que existem várias outras formas que cada um e cada uma se encontra no tema, Mas eu não diria que, mesmo sendo números aproximados, mesmo tendo todos os problemas que tem a ONU e as suas agências, que a gente não pode olhar para esses documentos criticamente e fazer as nossas análises e as nossas pesquisas, Até porque melhor, entre aspas, do que esses dados possivelmente e sérios, entre aspas também, mas a gente não vai encontrar, mesmo se tu fores, para esses lugares a campo e ficar lá anotando, nós não vamos chegar, É sempre uma aproximação, e essa aproximação ela já assusta, e eu acho que essa aproximação ela já nos deixa desconfortáveis pelo mundo que nós estamos vivendo. E a partir disso aí a gente vai construir as nossas narrativas
de dissertação, de artigos, de teses, enfim. Pelo menos eu penso dessa maneira, né? É como eu lido com a ONU e com os documentos e com todos esses relatórios. Bom, eu acho que não temos mais perguntas agora. Pela hora, eu acho que a gente pode encaminhar agora para o final da nossa aula. Queria agradecer ao professor Henrique Barros e à professora Jennifer Santana pela excelente exposição. Muito obrigada. Aos que perguntaram sobre a disponibilização dos materiais apresentados, caso os professores autorizem, a gente compartilha esse material com vocês. E eu queria agradecer a presença de todos em nome do Laboratório de Estudos do Oriente Médio e também da Curadoria de Migrações e Direitos Humanos, do Centro de Estudos Avançados, da Coordenadoria de Estudos do Futuro, da Universidade Federal de Pernambuco e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba. Obrigada, professora Mônica, sempre pelas portas abertas, pela parceria, e espero que seja mais uma de muitas outras. Muitíssimo obrigada a todos que permaneceram até aqui, e, por favor, lembrem-se de registrar a presença de vocês no link que está no chat, e assim vocês receberão um certificado de horas complementares. Então, se o professor e a professora quiserem finalizar, a professora Mônica também, fiquem à vontade. Só agradecer e ficar aí também à disposição para maiores discussões. É um tema bem intrigante e tem muitas nuances também que não dá para abarcar em 1h30. Né? No caso do Henrique, é o tema de uma vida, pelo jeito, né? Então 1h30 realmente não tem como abarcar tudo isso. Mas agradecer e ficar à disposição. Eu também quero agradecer por essa oportunidade. Eu sempre aprendo muito com esses espaços, porque eles nos provocam também a pensar, e, né, todo lugar que a gente consegue pensar, então é um lugar que, né, faz sentido a gente estar caminhando também, né? Acho que se a gente não puder mais trocar ideias e compartilhar as nossas pesquisas, né? Eu acho que daí não faz sentido mais estar nessa caminhada e fazendo o que a gente faz cotidianamente, né? Que é docência e pesquisa e, né, outras tarefas também. E eu quero agradecer demais por também ter conhecido vocês aqui dentro dessa forma, né? Que é uma sala um pouco fria, mas eu me senti muito aquecido do lado de cá, né, por justamente ter um público grande hoje, né, eu olhei um determinado momento, eram 60 pessoas, e estou muito feliz também de poder estar aqui distante, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, mas conhecendo a professora Jennifer, que está em outro lugar, a professora Mônica, né, as pessoas que estão envolvidas diretamente na construção do evento, né, eu estou muito feliz mesmo, e são esses momentos que acho que, né, dão sentido e fôlego para a gente continuar. Então, muito obrigado, minha gente, obrigado mesmo. Portugal, olha só que legal, poxa, muito bacana. Eu posso falar? Claro, professora, por Posso favor. falar? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Mônica Santana, eu sou da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, eu estou em João Pessoa, e eu queria agradecer ao Henrique, que ele de imediato, desde o ano passado, eu fiz o convite, ele sempre me respondeu de forma rápida, muito aberto ao nosso convite, a conversar com a gente. Foi uma excelente aula, os meus alunos estão aqui assistindo. Amanhã tem grupo de pesquisa, vamos falar sobre vocês dois, não vocês dois, mas a pesquisa de vocês dois, não vamos fofocar sobre vocês, mas a pesquisa de vocês dois foi relevante para os nossos alunos, os meus alunos que estão aqui. Agradecer também esse presente que o Laboratório de Estudos do Oriente Médio me deu com essa parceria, porque não é fácil a gente fazer lives, ter parcerias é difícil,
e o Lab Leon fez o convite para a gente, nós aceitamos, e vamos fazer mais lives interessantes como essa. Jennifer, eu já tinha ouvido falar muito sobre você, alguns dos meus colegas te conhecem, e falaram que você era excelente, e realmente é o que eles disseram. Então, pessoal, aqui um abraço. Amanhã, às 14h, Sala Cordel, no mestrado, meus alunos. Gabriel falou hoje aqui para o Henrique, ele tinha que falar. Gente, é isso, um abraço e obrigada.